Os dedos dela roçaram nos meus. Um gesto inocente, passageiro, mas o meu corpo reagiu na mesma hora. Os meus dedos ficaram quentes, a respiração falhou e eu já não ouvia o que ela dizia. Nossos olhares se encontraram e eu senti o quanto era puxada para ela, o quanto queria vencer aqueles poucos centímetros e sentir o sabor dos seus lábios, descobrir como é a sua respiração quando ela sussurra. Eu costumava achar que, depois de 3 meses cobrindo conflitos no Oriente Médio, nada mais poderia me abalar. Mas bastou um toque acidental numa loja de conveniência em Valência para perceber que ainda havia fissuras que eu fingia não sentir. Eu estava lá, atrás de café forte o suficiente para me manter acordada até amanhecer. O prazo para entregar minha nova investigação estava apertando como um laço no pescoço, e as pistas eram mais frágeis do que eu gostaria. Quando estendi a mão para pegar o copo, senti os dedos dela roçarem nos meus. Um gesto rápido, mas que me deixou elétrica. Olhei para cima e encontrei olhos verdes que não desviaram de mim. Noite longa? Perguntou, como se já soubesse a resposta. Você nem imagina. Tentei sorrir, mas o peso do trabalho não deixava. Ela hesitou por um segundo e completou. Meu cavalo está morrendo. E ninguém sabe por quê. A franqueza me pegou desprevenida. Numa cidade onde todo mundo se protege atrás de máscaras, aquela mulher estava me entregando um pedaço cru da própria dor. Eu só consegui responder. Sinto muito. Ela pegou um chocolate, pagou e saiu. Mas o jeito como sustentou o olhar ficou comigo até em casa, entre anotações e relatórios que pareciam não levar a lugar nenhum. 2 dias depois, meu editor me chamou com a urgência de sempre. Camila, preciso desse material até sexta. Se não tiver nada sólido, passo o caso para outro. Respirei fundo e voltei a cruzar nomes, datas e valores. Foi então que uma empresa de criação e treino de cavalos surgiu nas planilhas com movimentações suspeitas. Milhares de euros entrando e saindo por contas de fachada. O nome do lugar? Centro Equestre São Martim. No fim da tarde, peguei o carro e fui até lá. Esperava encontrar apenas funcionários distraídos, mas o que vi foi a mulher da loja debruçada sobre o portão de uma baia, discutindo com um homem de terno caro. Não vou falsificar registros, não importa o que você prometa, disse ela, firme. O homem sorriu de forma seca e se afastou. Foi quando ela me viu. Reconheceu-me na hora e o olhar desconfiado tomou conta de seu rosto. Posso ajudar? Perguntou, fechando o corpo entre mim e o cavalo atrás dela. Sou jornalista. Estou investigando movimentações financeiras ligadas a este centro. O ar pareceu ficar mais pesado. Ela cruzou os braços como se estivesse erguendo uma barreira. Mariana, e não tenho nada a ver com isso que você está insinuando. Talvez não, mas algo está errado aqui. E, se você realmente se importa com esses animais, deveria querer saber a verdade. O que eu quero é que o meu cavalo viva. O resto não me interessa. Antes que eu pudesse responder, o homem voltou, lançando a ela um aviso velado. Espero que pense melhor. E saiu. Ficamos em silêncio. A tensão era quase palpável. Eu sabia que se insistisse demais, ela se fecharia. Mas também sentia que havia mais ali do que ela estava dizendo. Me explica o que está acontecendo com ele. Pedi, apontando para o cavalo. Ela hesitou. O som distante de outros animais preenchia o espaço entre nós. Ele está se entregando, e ninguém entende o motivo. Nem exames, nem remédios. Só piora. Olhei para ela e entendi que aquela história ia muito além de um animal doente. E que se eu quisesse chegar ao fundo, teria que ganhar a confiança dessa mulher. 2 dias depois, voltei ao centro equestre. Mariana estava sozinha na pista, caminhando ao lado de um cavalo magro, mas ainda imponente.
Não me viu de imediato. Eu fiquei observando a delicadeza com que ela ajustava o passo, como se cada movimento fosse calculado para não forçar o animal. Achei que você tivesse desistido, disse ela, quando percebeu minha presença. Não desisto fácil, ainda mais quando algo não fecha nas contas. Ela suspirou, sem parar de andar. Eu não posso me envolver. Se esse centro cair, minha carreira acaba. E se ficar? Perguntei. Pelo que vi, tem gente aqui que não se importa com os animais. Mariana parou e passou a mão pelo pescoço do cavalo. Você não entende. Aqui, qualquer um que incomode pessoas como ele, apontou discretamente para o escritório onde o homem de terno havia entrado, desaparece do mercado. Eu entendo mais do que imagina. Já vi isso em outros lugares. E sempre começa com silêncio. Ela me olhou de um jeito que misturava desconfiança e curiosidade. Por que está tão interessada? Porque vejo verdade quando olho para você cuidando dele. E porque a corrupção aqui parece grande o bastante para machucar mais gente além de um cavalo. Antes que respondesse, o som de um carro importado estacionando nos interrompeu. Uma mulher desceu com passos firmes, olhando ao redor como se o espaço lhe pertencesse. Mariana enrijeceu. Lara. O nome saiu num tom baixo, quase um aviso para si mesma. A recém-chegada sorriu, mas não havia calor naquele gesto. Não sabia que você tinha visitas. Ela é jornalista, disse Mariana seca. Interessante. Lara me analisou de cima a baixo. Eu e Mariana nos conhecemos há muito tempo. Vim propor algo que pode mudar a vida dela. Mariana cruzou os braços. Não aqui. As duas se afastaram alguns metros. Não conseguia ouvir as palavras, mas os gestos diziam muito. Lara falava com controle, e Mariana mantinha o queixo erguido, mas as mãos cerradas denunciavam tensão. Quando voltaram, o ar entre elas parecia mais frio. Preciso ir, disse Mariana, evitando meu olhar. Até quando vai tentar enfrentar isso sozinha? Perguntei, já sentindo que havia mais em jogo do que eu sabia. Ela parou por um instante, como se quisesse dizer algo, mas apenas respondeu. Até não ter outra escolha. Naquela noite, revisei meus documentos e percebi que uma das empresas usadas para movimentar dinheiro tinha ligação com o grupo industrial de Lara. Não era coincidência. Eu precisava de Mariana para confirmar detalhes, mas a aproximação de Lara ameaçava cortar qualquer possibilidade de cooperação. No dia seguinte, mandei uma mensagem pedindo para conversar. Mariana respondeu horas depois. Não é um bom momento. Ainda assim, fui até a clínica veterinária onde sabia que ela trabalhava. Você não pode aparecer assim, disse ela ao me ver. As pessoas falam. Então, vamos andar, sugeri. Caminhamos por uma rua tranquila. Contei sobre as ligações financeiras, sobre como Lara estava no centro do esquema. Mariana parou de andar. Você tem certeza disso? Perguntou a voz baixa. Absoluta, e ela sabe que eu sei. Mariana fechou os olhos por um instante. Se isso for verdade, ela não vai parar. Lara não perde. Todo mundo perde, Mariana. A questão é como e quando. Ela me olhou de um jeito que não vi antes, com medo, mas também com algo que parecia decisão se formando. Se eu falar, eles vão saber que fui eu. Então, precisamos de um plano, mas preciso que confie em mim. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Eu podia ouvir minha própria respiração acelerada, esperando a resposta. Vou pensar. Ela se afastou, mas antes de entrar no prédio disse: Se eu decidir, não haverá volta. Eu sabia que, naquele momento, o jogo tinha começado de verdade. 2 dias depois, acordei com uma ligação de número desconhecido. Atendi sem pensar. É melhor parar de cavar onde não deve.
disse uma voz masculina. Pessoas já perderam mais do que empregos por muito menos. A ligação caiu. Não havia dúvida. Alguém sabia que eu estava chegando perto. Fui até o centro equestre. Mariana estava no pátio, mas ao me ver, desviou o olhar. Esperei que terminasse o que fazia e me aproximei. Recebi uma ameaça hoje, falei. Então pare. A resposta veio rápida. Não vale a pena. Vale, se for para impedir que continuem explorando gente e animais. Ela hesitou. Lara me ofereceu um cargo no exterior, salário alto, recursos para trabalhar com os melhores veterinários. E a que custo? O custo é simples: ficar longe de você e de qualquer investigação. A frieza das palavras não combinava com a tensão no rosto dela. Eu sabia que Lara estava jogando com as inseguranças de Mariana, oferecendo segurança onde havia medo e isolamento onde havia conexão. Ela está comprando seu silêncio. Talvez eu queira vendê-lo. Mariana disse sem encarar. Você não é assim. Você não me conhece o suficiente para afirmar isso. O corte foi preciso, mas percebi que era defesa, não desinteresse. Antes que pudesse insistir, Lara apareceu, como se tivesse ouvido a conversa. Camila, não é? Disse com aquele tom que misturava polidez e veneno. Deve ser cansativo perseguir histórias que ninguém vai publicar. E deve ser fácil manipular quem já confia em você. O sorriso dela se manteve intacto. Eu ofereço escolhas. Você oferece riscos. Mariana interveio. Chega. Lara colocou uma mão no ombro dela, num gesto de posse. Pense bem. Minha proposta expira em 2 dias. Quando ela se afastou, ficamos em silêncio. Eu queria dizer para não aceitar, para não entregar a própria vida a alguém como Lara, mas percebi que qualquer pressão minha agora só iria empurrá-la para o outro lado. À noite, sentei para organizar provas. As conexões entre as empresas de fachada e o grupo de Lara eram cada vez mais claras. Mas faltava um elo, documentos internos, acesso que só alguém como Mariana poderia conseguir. No dia seguinte, enviei uma mensagem curta. Se decidir lutar, me encontre no café perto da estação às 19h. Cheguei antes da hora. Às 19h10, ela entrou. Não parecia decidida, mas também não parecia pronta para ir embora. Não sei por que vim, disse sentando-se. Porque ainda se importa. Mariana respirou fundo. Tenho acesso a alguns arquivos, mas se eu te der, eles vão saber que fui eu. Posso proteger sua identidade. Você promete, mas seu editor não. Ela tinha razão. E ainda assim, aquilo era a única chance de desmontar o esquema. Então, fazemos do nosso jeito, sem passar por ele até termos tudo e decidirmos como usar. Mariana ficou em silêncio por longos segundos. Eu não confio em você completamente. E mesmo assim, está aqui. O canto da boca dela tremeu, como se fosse um quase sorriso. Porque talvez eu queira acreditar que ainda existem pessoas que não vendem todo mundo por uma manchete. Saímos do café com um acordo frágil. Eu teria acesso limitado aos arquivos e ela controlaria o que seria entregue. Não era muito, mas era o suficiente para começar a virar o jogo. As primeiras pastas que Mariana me entregou vieram escondidas dentro de um estojo de exames veterinários. Movimentações bancárias, notas fiscais falsas, contratos com empresas inexistentes. Não havia dúvida. O centro equestre lavava dinheiro para o grupo de Lara. Passei 2 dias cruzando dados, criando conexões que deixavam o esquema mais claro. Enviei uma mensagem para Mariana. Precisamos conversar pessoalmente. É urgente. Nos encontramos em um parque longe de olhares conhecidos. Ela chegou tensa. Você não devia me mandar essas coisas pelo telefone, disse, olhando ao redor. Não mandei nada comprometedor, mas o que você me deu já é suficiente para acionar a polícia.
não é suficiente para me proteger. Antes que eu respondesse, o celular dela tocou. Reconheci a voz de Lara, mesmo sem ouvir o que dizia. Mariana se afastou para atender. Voltou com o rosto fechado. Ela sabe que nos encontramos. Como? Diz que tem amigos atentos e que se eu continuar ajudando você, vai tornar minha vida impossível. Isso é ameaça direta. É Lara. Ela não fala por falar. Senti o peso da situação. Lara não era apenas influente. Tinha recursos para transformar qualquer um em alvo. Se desistir agora, ela vai pensar que venceu e vai te manter sob controle. E se eu continuar, posso perder o direito de trabalhar com cavalos. O dilema estava estampado na expressão dela. Eu sabia que pressionar não ajudaria, mas o tempo jogava contra nós. 2 dias depois, a pressão virou ação. Mariana me ligou cedo. Recebi uma intimação. Lara entrou com um processo contra mim, alegando que prejudiquei a saúde de um cavalo de propósito. Corri para encontrá-la na clínica. Ela estava sentada, imóvel, segurando o documento. Isso é mentira, falei. Claro que é, mas ela tem testemunhas, laudos e dinheiro para sustentar a farsa. Podemos usar o que já temos contra ela e me expor completamente, ou continuar vivendo com medo. Ela levantou os olhos para mim e por um momento vi algo diferente: raiva. Se eu for derrubada, quero que ela caia junto. Naquela noite, elaboramos um plano. Mariana teria que pegar mais documentos, dessa vez diretamente do escritório administrativo. Ela conhecia os horários e sabia quando não haveria funcionários. No dia combinado, esperei no carro a alguns quarteirões do centro. Às 22 horas, Mariana apareceu, ofegante com uma mochila. Entrou rápido. Conseguiu? Perguntei. Contratos originais, assinaturas, registros de transporte de animais para eventos inexistentes. Isso é ouro. Ela respirou fundo. Agora não tem volta. Eu sabia que, a partir daquele momento, Lara não mediria esforços para nos atingir, mas também sabia que tínhamos algo capaz de derrubá-la. Passamos a madrugada digitalizando os contratos e organizando as provas. As assinaturas e registros batiam com outros documentos que eu já tinha analisado. Havia transporte de animais para competições que nunca aconteceram, notas fiscais de compra de equipamentos que jamais foram entregues, pagamentos a empresas fantasma ligadas diretamente ao grupo de Lara. Enviei cópias para um contato de confiança em uma ONG internacional de proteção animal. Pedi que guardasse tudo e só divulgasse se algo acontecesse comigo ou com Mariana. No dia seguinte, marcamos um encontro com um promotor disposto a enfrentar gente poderosa. Ele ouviu em silêncio, folheou cada página e disse apenas: "Isso é suficiente para abrir uma investigação formal, mas vocês precisam entender que, a partir de agora, estarão no centro de tudo." Mariana assentiu. Eu percebia o medo nela, mas também uma determinação que antes não existia. 2 dias depois, a polícia cumpriu mandado de busca no centro equestre e no escritório de Lara. A notícia correu rápido pela cidade. No final da semana, as imagens de Lara sendo conduzida por agentes estavam em todos os jornais. As acusações incluíam fraude, lavagem de dinheiro e maus tratos a animais. Mariana me ligou no meio da tarde. Ela está presa. A voz dela misturava alívio e cansaço. Ainda não sei o que vai ser de mim, mas pelo menos isso acabou. Não acabou. Agora começa a parte de reconstruir. Nos dias seguintes, ela perdeu o emprego no centro, como já esperávamos. Mas, com a repercussão do caso, recebeu o apoio de pessoas que nunca imaginou. Pequenos criadores ofereceram trabalho, ONGs pediram consultoria. Pela primeira vez em semanas, vi um sorriso sincero no rosto dela. Foi então que falei sobre algo que vinha planejando.
Um pequeno santuário para animais resgatados, fora da cidade, usando parte do dinheiro que guardei ao deixar meu antigo emprego. Propus sociedade igualitária, cada uma com suas habilidades. Não sei se estou pronta para outra aposta arriscada, respondeu. Eu também não, mas talvez seja exatamente isso que precisamos. 2 meses depois, estávamos instaladas em uma propriedade no interior, com alguns cavalos resgatados, cães abandonados e voluntários dispostos a ajudar. O trabalho era duro, mas cada dia trazia uma sensação de propósito que nenhuma de nós encontrava antes. As pessoas da região aprenderam rápido que éramos parceiras no projeto e na vida. Houve olhares de julgamento, comentários sussurrados, mas também gestos de apoio inesperados. Mariana lidava com isso sem se esconder. Eu via nela a mesma coragem que mostrou ao decidir enfrentar Lara. Certa noite, sentadas na varanda depois de alimentar os animais, ela disse: Se não fosse por você, eu teria aceitado a proposta dela. Se não fosse por você, eu teria deixado essa história morrer. Ficamos em silêncio, mas não havia nada a lhe explicar. O que construímos ali era mais forte do que as ameaças e as perdas que enfrentamos. Semanas depois, recebemos a notícia de que Lara havia feito um acordo judicial, devolver parte dos bens e cumprir pena em regime fechado por pelo menos 5 anos. Para Mariana, aquilo era justiça suficiente. Agora ela não pode mais tocar em nada que seja nosso, disse, olhando para os campos onde os cavalos pastavam tranquilos. Nem vai. O vento trouxe o som distante dos animais no estábulo. Eu sabia que ainda enfrentaríamos dificuldades, mas pela primeira vez em muito tempo não havia medo. Havia escolhas. E acima de tudo, havia nós duas.